Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre volumes e volumes por cascas cilíndricas. E essa aula corresponde a material teórico que está em 2 sessões do livro do Stuart. As sessões 6.2 e 6.3 do nosso livro-texto, o livro do Stuart. Bom, vamos começar lembrando como é que a gente faz para calcular o volume de um cilindro reto. Então, primeiro, o que é um cilindro reto? Um cilindro reto é um cilindro que tem duas bases congruentes ligadas por retas que sejam perpendiculares à base. Então, eu tenho um desenho aqui de 3 cilindros retos. Então, o que é importante é que você tenha essas duas bases e retas perpendiculares ligando as bases. E aí o cilindro é o que tem dentro. Então, o volume de um cilindro reto é calculado simplesmente multiplicando a altura do cilindro pela área da base, que é a mesma área da base e da tampa, porque elas são congruentes. Então, a gente chama isso de área da base e a gente multiplica A vezes H. Então, o volume do cilindro reto, de qualquer um desses cilindros retos, é a área da base A vezes H, vezes a altura. Okay. Usando esse conhecimento do volume de um cilindro reto, vamos entender como é que a gente faria para calcular o volume de um sólido. Então, vamos dizer que eu tenha um sólido cujas extremidades sejam, esperemos, paralelas, tá? E dispostas assim ao longo de uma reta que eu vou chamar de eixo X. Bem, o que eu vou fazer é que eu vou interceptar esse sólido por planos perpendiculares ao eixo X. De modo que, se eu estiver pensando em X entre A e B e dividindo esse intervalo de A até B em um monte de subintervalinhos, é como se eu tivesse 2 planos infinitesimalmente próximos, 2 planos perpendiculares ao eixo X, tá? De modo que o que eu ganho é essencialmente um cilindro reto, ou uma fatia infinitesimalmente pequena. Tá? Então, vocês podem pensar nisso, por exemplo, como, sei lá, um lombinho de porco que você vai fatiar para fazer bifes de lombinho de porco, por exemplo. E aí você quer estimar quanto é que é o volume de um desses bifes. Você vai fatiar ele transversalmente ao lombinho, ou seja, em direções perpendiculares às pontas. Bom, então o que vai ser o volume de uma fatia? Eu vou pensar nessa minha fatia como sendo um cilindro reto que, no meu desenho, ele está na direção contrária ao que a gente tinha na transparência anterior. Em outras palavras, a altura dele está indicada na direção horizontal e as bases estão na direção vertical. Tá? Então, as bases têm, basicamente, área A de X, não varia muito. Se eu estou interceptando por um plano perpendicular ao eixo X, na altura do ponto X, então, entre um plano e outro, como eles estão infinitesimalmente próximos, basicamente a área não varia muito e você pode aproximar isso simplesmente pela área em X, pela área da figura em X. E a altura desse cilindro vai ser o tamanho perpendicular a A de X, ao desenho aí da figura em A de X. Então, a altura vai ser dx. Lembrando que o eixo X é perpendicular
a esse plano que está interceptando o sólido. Então, é como se eu tivesse um volume infinitesimal dado por A de x vezes dx. Isso aqui é o volume desse cilindro infinitesimal, que é uma fatia do meu sólido. E como é que eu calculo o volume do sólido inteiro? Por um processo de limites de somas de Riemann que leva à integral de A até B de cada volume infinitesimal. Ou seja, a integral de A até B de A de x dx. Uma outra possibilidade é que o meu sólido esteja, entre aspas, em pé. Ou seja, que seja mais natural eu sair dividindo ou fatiando o meu sólido longitudinalmente ao longo de um eixo vertical, perpendicular às fatias, e que eu vou chamar de eixo Y. E aí, nesse caso, o que vai ser uma fatia? Eu intercepto o meu sólido com um plano perpendicular ao sólido, passando na altura Y, e aí eu vou com um plano grossinho, um plano de espessura dy. E aí a minha fatia vai ser basicamente um cilindro reto de altura dy e de área de base A de y. Então, meu volume infinitesimal, que eu estou aqui sugestivamente chamando de D-volume, vai ser A de y dy. E o meu volume é a integral, é a soma de todos esses volumes infinitesimais, que dá a integral de C até D de A de y dy. Uma aplicação muito comum no cálculo de volumes pelo método das fatias é quando você tem um sólido de revolução. Então, o que é um sólido de revolução? Um sólido de revolução é quando você tem uma curva e você gera um sólido pegando esta curva e girando ela em torno de alguma reta, de algum eixo de simetria do seu sólido. Então, eu tenho aqui dois desenhos, um em que você tem um sólido de revolução girando uma curva ao redor do eixo x, e outro em que você tem um sólido de revolução obtido girando a mesma curva ao redor do eixo y. Então, a curva em questão é essa curva em verde, essa curva aqui em verde. Essa curva aqui em verde, que é a mesma que essa curva daqui. As duas curvas são as mesmas. No caso da primeira curva, a gente gira a primeira curva em volta do eixo x. Então, isso aqui sai do plano do quadro e gira em volta do eixo x. Todos os pontos nessa curva vão descrever um círculo em volta do eixo x. No caso da segunda curva, esta daqui, a gente está rodando em volta do eixo y. Então, aqui, todos os pontos nessa curva vão descrever um círculo em volta do eixo y. Aqui, aqui e esses pontos aqui em cima também. Bem, e como usamos, então, um sólido de revolução para o cálculo do volume? Isso pode ser feito da seguinte maneira. A vantagem de você estar na presença de um sólido de revolução é justamente que a área das seções transversais fica fácil de calcular. Então, por exemplo, se você tiver aquele sólido de revolução, esse daqui, que você gira em torno do eixo x, tá? Então, como é que é a área da fatia, o volume da fatia? Bom, a altura vai ser dx, e a área vai ser a área de um disco. Um disco de que raio? De raio f de x. Então, a área da fatia, da seção transversal da fatia, é π vezes f de x ao quadrado. E aí, o meu d-volume, o meu volume infinitesimal, vai ser π vezes f de x quadrado dx. E o volume total vai ser a integral
de A até B, onde x igual a A e x igual a B são a base e a tampa superior do meu sólido, ou se vocês quiserem, a base do extremo à esquerda e a base do extremo à direita do meu sólido. Então, a integral de A até B de π vezes f de x ao quadrado dx. Analogamente, se eu tiver o sólido de revolução girando em torno do eixo y, então o raio do meu disco, as seções transversais vão ser novamente discos, e o raio do meu disco vai ser π vezes g de y ao quadrado, onde agora eu vou exprimir a minha curva básica como x igual a g de y. Bem, e aí a altura vai ser dy, então o volume vai ser a integral de c até d de π vezes g de y ao quadrado dy. Às vezes, o método das fatias é muito difícil de ser utilizado para o cálculo do volume de um sólido de revolução, mesmo sendo um sólido de revolução. Vamos considerar, por exemplo, essa curva verde aqui, tá? Dada por y igual a 4x² menos x à quarta, em que eu vou rodar ao redor do eixo y. Nesse caso, o que eu ganho é como se fosse uma forma de bolo, de um desses bolos assim, com um buraco no meio para você botar a calda. Por exemplo, pode ser um bolo de um pudim de leite, por exemplo, típico, tá? E com um abaulado no meio, que é para você botar a calda de caramelo. Bem, o que acontece quando a gente intercepta esse sólido de revolução por um plano perpendicular ao eixo y? A gente ganha uma arruela. As nossas fatias vão ter o formato de uma arruela. E para eu poder calcular a área dessa arruela, veja, a altura vai ser dy, mas eu vou precisar calcular a área. E a área vai ser dada por a área do disco externo menos a área do disco interno. E para saber quem é a área do disco externo e do disco interno, eu preciso saber calcular os raios desses discos. E calcular o raio desses discos envolve escrever x como função de y para a parte externa e para a parte interna. Em outras palavras, envolve achar as soluções da equação 4x² menos x à quarta igual a y para cada y fixo, ou seja, menos x à quarta mais 4x ao quadrado igual a y. Então, eu preciso achar as soluções para achar quem é o x à esquerda e o x à direita, ou seja, o raio do disco interno e o raio do disco externo. E isso aqui, essencialmente, não é possível, ou é pelo menos muito complicado. Quer dizer, até tem uma fórmula, mas é uma fórmula complicadíssima, o que torna isso efetivamente, na prática, impossível. A ideia que a gente tem, no lugar de usar o método das fatias, é a ideia de descascar o nosso sólido. Ou seja, pensar no meu sólido como a união de um montão de cascas cilíndricas. Eu chamo isso essencialmente da ideia da cebola. A cebola é formada por um montão de cascas e aí, que são amontoadas uma em cima da outra, tá, unidas, e vira uma cebola. Então, como é que a gente faz para descascar o nosso cilindro, o nosso sólido? A gente pensa que o nosso sólido é a união dessas cascas cilíndricas de espessura dx, espessura desprezivelmente pequena ou infinitesimalmente pequena dx e uma certa altura. A altura vai ser dada por f de x, no caso por 4x² menos x à quarta. Então a pergunta é, qual é o volume, como é que a gente faz para calcular a área da casca de um cilindro, um cilindro de espessura dx? Bom, e como é que eu faço para calcular a área da casca cilíndrica? Então vamos pensar que eu tenho uma casca cilíndrica de altura h, espessura da casca dx, e o raio da casca é x.
Então, o que eu faço para calcular o volume disso? Eu vou como que cortar ao longo de uma altura essa casca e abrir a casca. Quando eu abro ela, isso aqui vira como se fosse um paralelepípedo de altura h, espessura dx e a largura é essencialmente o comprimento da circunferência, que é 2π vezes x. Então, o meu volume infinitesimal, o meu volume da casca, é 2πx f de x, que eu vou integrar depois para calcular o volume de, no caso, 0 até 2. O resultado que eu ganho, no caso particular de f de x igual a 4x² menos x à quarta, é a integral de 0 até 2, que é meu a e b, de 2πx vezes o f de x, que é 4x² menos x à quarta, tudo isso dx. Veremos mais exemplos desse tipo durante a segunda parte da aula, logo mais.